Olá, eu me chamo Beatriz e hoje eu e minha dupla Luana vamos apresentar um pouquinho sobre o nosso TCC. Nós somos orientadas pela professora Laura Plazas Tovar, professora do Departamento de Engenharia Química, e o tema do nosso TCC é uma ferramenta computacional para auxílio à avaliação da sustentabilidade de processos químicos. Bom, como já se pode deduzir, o nosso objetivo central do trabalho é mensurar a sustentabilidade em processos químicos industriais. Mas, antes de tudo, o que é a sustentabilidade? Muitas vezes nós enxergamos a sustentabilidade como elementos da natureza. E, na verdade, nós devemos ter uma interpretação mais holística. E o que isso significa, né? Nós devemos assumir que a sustentabilidade, no geral, ela tem várias nuances e que nós não devemos entendê-la apenas como o meio ambiente e os impactos atrelados ao meio ambiente. Como definição, a sustentabilidade é a capacidade de atender às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. E isso se deve justamente por uma conscientização do uso e do consumo de recursos naturais, bem como aqueles impactos que são trazidos tanto para a sociedade quanto para a economia e principalmente levando em conta o processo. Bom, imagino que, se não todos, boa parte de nós já tenhamos ouvido falar sobre o aquecimento global. E as principais causas desse aquecimento global, que é o processo de aceleração do efeito estufa, é o uso maciço de energias de fontes não renováveis, o desmatamento e as queimadas, e também a poluição de oceanos e mares. O momento mais impactante do crescimento acelerado, mas sem identificar as consequências negativas e impactos, principalmente sofridos pelo meio ambiente, foi justamente o advento da Revolução Industrial. Os impactos ambientais ganharam grande escala e é justamente o marco que usamos na sustentabilidade para mensurar o aquecimento global e o acréscimo de temperatura. Outro tópico importante a ser citado é que à medida que a população cresce, o consumo de energia cresce e o aumento do consumo no geral cresce. Então, o aumento da produção também. E com isso, o problema latente da sociedade é justamente o uso de fontes de energia que consomem combustíveis de origem fóssil. Por isso escutamos falar tanto sobre a mudança de matriz energética para uma matriz vinda de fonte renovável e mais limpa. Mensurar os gases de efeito estufa para tratarmos e tentarmos mitigar os riscos do ponto de vista ambiental é muito importante. Mas nós temos visto, muito mais frequentemente, efeitos de mudanças climáticas extremas, como, por exemplo, enchentes, ondas de calor e diversas catástrofes ambientais. Com isso, existe a necessidade, sim, de mudarmos as nossas formas de consumo e entendermos que, na verdade, os recursos são finitos e, por isso, a necessidade de uma mudança comportamental. Não há como separar o ser humano da natureza. E a indústria produz de acordo com as necessidades de consumo. Por isso que a indústria é importante para a nossa sociedade. Porém, existe a necessidade de enxergarmos e mensurarmos esses impactos para mitigarmos assim os riscos também, além do ambiental, no social. E com isso podemos perceber e enfatizar ainda mais a responsabilidade social das indústrias e empresas. Considerando todos esses impactos que a Bia trouxe, a gente tem que saber entender onde que a gente vai atuar para mitigar todos os efeitos colaterais que a indústria e os processos industriais geram para o meio ambiente, para a sociedade e para os animais. Sabendo disso, a gente precisa implementar uma sustentabilidade bem estruturada nesses processos industriais para a gente conseguir mitigar esses impactos. E seria o próximo passo, né? Que é analisar as variáveis desse processo baseado em três grandes pilares: governança, meio ambiente e social. Esses três pilares carregam características específicas de um processo que a gente consegue mitigar variando entre esses três. O nosso trabalho vai focar nesses três pilares porque eles são mais difíceis de serem mensurados e são dados que a gente precisa saber. E para desenvolver esse trabalho, a gente vai usar uma ferramenta computacional que vai auxiliar e aprofundar de maneira sistêmica as análises quantitativas e qualitativas, baseado naqueles três pilares que a gente citou. E o software que a gente escolheu foi o Excel, por ser amplamente conhecido e utilizado.